Olá, pessoal, tudo bem? Essa aqui ficou bastante tempo, fiquei bastante tempo sem postar vídeo, né? Você sabe, os meus vídeos são bem caseiros, mas geralmente eu faço no momento de aula e tudo mais, e como as aulas das meninas acabaram agora no início de dezembro, por isso que eu fiquei um tempo sem realmente gravar vídeos, mas a gente vai dar prosseguimento. Em janeiro, não posso prometer, mas quem sabe vídeos todos os dias, ou 2 vezes ao dia, quem sabe? Vamos ver. A gente vai dar prosseguimento a aquele conteúdo de didática do ensino superior, né? Nós paramos na aula 3 e hoje nós iremos para a nossa aula número 4 de metodologias ativas no contexto universitário, né? Bom, as transformações científicas e tecnológicas dos anos 1990 expandiram a busca por cursos de graduação, que resultou em mudanças contundentes na organização do processo formativo das instituições de ensino superior. E essas mudanças passam por uma revisão curricular, mas principalmente pela revisão da prática docente, né? O aluno universitário ele não é mais o mesmo e por isso é preciso que a prática do professor não seja mais a mesma, o que impacta na escolha das metodologias utilizadas em sala de aula, né? As metodologias se referem aos caminhos escolhidos pelo professor para atingir os objetivos definidos no planejamento. Esse trajeto ele passa pela escolha das estratégias adequadas de acordo com os objetivos, conteúdos e, óbvio, perfil dos estudantes. O caminho metodológico tem grande impacto no processo de ensino e aprendizagem em qualquer nível, né? E, no entanto, nesse nível é comum que se utilizem metodologias bastante tradicionais, apoiadas em uma concepção de ensino também tradicional, em que o professor simplesmente repassa os seus conhecimentos, os quais são recebidos passivamente pelos estudantes. Esse formato de aula se reproduz há décadas, não por apresentar resultados mais efetivos, mas sim devido à falta de uma cultura de formação docente para esse nível, né? Então, atualmente, essa realidade tem sido gradualmente alterada, porém, até então, os professores universitários aprendiam a ser professor na própria prática, tendo como modelos os seus próprios professores em um contexto bastante diferente dos atuais. Assim, as práticas docentes na educação superior se pautavam quase que exclusivamente em aulas expositivas, com pouco ou nenhum espaço para o diálogo e com ainda menor possibilidade de refletir e de articular os conhecimentos de sala de aula com a prática cotidiana e a realidade do aluno. Então, a necessidade de mudar esse cenário levou as instituições a repensar a formação do seu corpo docente e a investir no desenvolvimento de novas metodologias. Assim, emerge nesse contexto as metodologias ativas, que trazem novas perspectivas para o processo de ensino e aprendizagem. Então, o uso das metodologias tem inovado o ambiente acadêmico, aproximando o conteúdo teórico das possibilidades de reflexão sobre o seu funcionamento na prática profissional, atribuindo dessa forma mais sentido e significado ao conteúdo aprendido pelo aluno. Então, tal a gente conhecer um pouquinho mais sobre as metodologias ativas, né? Vamos lá? Então, primeira coisa, metodologias ativas, né? Elas introduzem novas potencialidades no processo de ensino e aprendizagem, o tornando mais profícuo, dinâmico e significativo, né? Por meio do diálogo com a realidade do aluno. Para isso, se parte do princípio de que o discente é o protagonista do processo e, portanto, deve estar ativamente envolvido com o seu próprio aprendizado. O movimento e dinamismo trazido pelas metodologias ativas tem origem lá na Escola Nova, na segunda metade do século XX, a qual pregava a aprendizagem pela vivência e é pela experiência do aluno, né, para que se fosse potencializada a construção ativa dos conhecimentos, né. Tem um artigo que eu vou deixar na descrição do vídeo, né, que é os conceitos de atividades e necessidade para a escola nova e suas implicações para a formação de professores, né, do Afonso Mancuso de Mesquita,
foi publicada na Unesp em 2010. E esse artigo aborda a escola nova ou a escola ativa, né? Como também é conhecida, e que consistia em um movimento que visava a superação dos modelos pedagógicos da escola tradicional, dando lugar a um processo de ensino com um objetivo na aprendizagem efetiva, pautada na experiência e vivência do aluno. E, para isso, se centrava nos seus aspectos psicológicos, sociais e cognitivos. Essa construção ela é possível com o protagonismo do aluno, pois conforme defende eu falei o nome dele agora, né? Esqueci o nome dele, esqueci o nome dele, já lembro dele. A ação ela é fundamental, é o fundamento da pedagogia escola novista. Assim, o estudante ele não recebe o conteúdo passivamente, mas vai gradualmente compondo e compreendendo as partes que formam esse conhecimento. Logo, é preciso que o aluno se ponha em ação, em direção à construção do seu próprio conhecimento. É desse modo, inspiradas na tradição escola novista, que põe o aluno na centralidade do processo e que se compõe de maneira colaborativa entre o professor, que guia o aluno, e a postura ativa do aluno em direção ao conhecimento, emergem as metodologias ativas, empreendendo um novo movimento ao ensino e aprendizagem. Não se trata, porém, não se trata de apenas tornar o ensino mais divertido ou atraente, pois implica uma metodologia que possibilita a construção do conhecimento. Para isso, se deve levar em consideração atividades que otimizem os caminhos cognitivos dos estudantes, né? E que utilize elementos que possam dar significado e contexto aos saberes explorados no processo. Só que para esse processo, né, para que esse processo de ressignificação dos saberes se possa se traduzir em aprendizado, as metodologias ativas articulam o conhecimento teórico às situações práticas, dando oportunidade, né, ao aluno para refletir sobre a teoria. Isto a compreendendo, né, dentro dos aspectos práticos, visto que as metodologias ativas se pautam, né, na contextualização, aproximação da teoria para a realidade do aluno. Uma sugestão que eu vou deixar aqui para vocês é o livro de Metodologias Ativas para uma Educação Inovadora, né? Da Lilian Bassic, né? E do José Morin, né? E nesse livro eles são apresentadas práticas pedagógicas do ensino superior por meio da utilização das metodologias ativas, né? Trazendo também uma análise dos autores quanto ao momento e ao porquê de usar metodologias ativas. Eu vou também deixar na descrição do vídeo para vocês, tá? O livro é maravilhoso, né? Então, essa nova forma de organizar o ensino de acordo com as metodologias mais ativas, centradas no aluno, exige do professor conhecer melhor o aluno e também essas metodologias para saber qual delas atende melhor o seu perfil e, sobretudo, ter clareza do objetivo que se pretende, pois as metodologias ativas não são apenas uma forma de tornar a aula mais divertida, dinâmica ou atraente, né? Já falamos isso. A metodologia escolhida deve estar de acordo com o objetivo e com o perfil do aluno, o que requer conhecimento e formação do professor para ter condições de efetuar as escolhas pedagógicas, tornando o ensino, de fato, contextualizado e próximo da realidade do aluno. É preciso compreender que os aprendizados podem ser potencializados ou que os aspectos de ensino podem ser aprimorados por meio de determinada metodologia ativa. Por exemplo, se há o objetivo de desenvolver no estudante uma competência para o saber fazer uma atividade de simulação ou um estudo de caso, é uma boa escolha, né? Porque faz com que o aluno seja levado a compreender na prática como os conhecimentos teóricos que aprendeu durante a aula podem ser trabalhados. Por outro lado, se a ideia é formar um profissional que
trabalhe bem em equipe, se deve optar por metodologias ativas que abordem uma maior interação e colaboração entre os alunos, como a construção coletiva de um mapa mental, que irá exigir um alinhamento de ideias e consenso do grupo. É necessário compreender que uma metodologia ativa por si só não traz melhores resultados, ou seja, somente a sua aplicação não garante o aprendizado. Então, portanto, o papel do professor é saber conduzir a metodologia e levar o aluno a refletir sobre os trabalhos, sobre os elementos trabalhados nesse contexto, o que requer conhecimento, óbvio, didático. O conhecimento didático ele deve nortear toda a prática do professor universitário, que precisa se apropriar dos elementos didáticos e os articular, né? Articulá-los aos conhecimentos específicos da sua disciplina, na perspectiva de que resulte desse movimento uma prática de ensino mais engajada para o aprendizado. Então, tão importante quanto saber aplicar determinada metodologia é ter clareza do porquê de sua escolha. Para isso, o professor ele precisa conhecer as metodologias, o aluno e, óbvio, as particularidades do conteúdo a ser trabalhado. Então, seguindo essa discussão, a gente vai conhecer algumas dessas metodologias ativas mais utilizadas no ensino superior. Eu vou colocar para vocês também algumas videoaulas junto, né, lá embaixo de vocês, para vocês compreenderem mais na prática, não só eu falando, blá, 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 né? Então, primeira coisa, né, a gente vai ver aprendizagem baseada em problemas, né? Então, no caso dessa daí, na ABP, o principal objetivo de se utilizar uma metodologia ativa é permitir ao aluno que compreenda os aspectos teóricos de determinado conteúdo, sendo capaz de aplicá-lo em situações reais do dia a dia de sua futura profissão e aprendendo de modo autônomo e, óbvio, participativo. Então, nesse sentido, as diferentes metodologias ativas se destaca a aprendizagem baseada em problema, né, a ABP, do inglês Problem Based Learning, né, ou PBL, criada originalmente para atender às especificidades do curso de medicina da Universidade de McMaster, né, no Canadá, lá nos anos 1960. Essa metodologia tem como objetivo utilizar os problemas da vida real para despertar no aluno a busca por possíveis soluções, partindo do conhecimento teórico estudado no curso, a fim de desenvolver as habilidades e competências necessárias para a sua futura profissão. Então, as potencialidades da metodologia ABP levaram a sua utilização em diversas outras áreas do conhecimento, sendo, para isso, sistematizadas as características que deveriam nortear o desenvolvimento da metodologia como propulsora de novas aprendizagens. As suas características, defendidas por Farias, Martin e Cristo, são os seguintes problemas. Primeiro, né, o problem, né, que é o problema, né, que é a unidade fundamental para o estudante, é o problema, né? O resource, que são recursos, né? Que é a provisão adequada dos recursos que permite que ocorra a autoaprendizagem, né? Exemplos de recursos são as instruções, a literatura, a internet. O objectives, que são os objetivos, né? Ou seja, os objetivos de aprendizagem devem ser planejados pelos educadores. O behavior, né? Que é o comportamento, onde o comportamento dos estudantes evolui progressivamente. O learning, que é a aprendizagem, que a aprendizagem é ativa e monitorada pelos pares e pelo facilitador. O exemplos, né? O facilitador favorece o uso de habilidades cognitivas de ordem superior por meio de uso do exemplo. E, por fim, motivation, né? Que é a motivação. A abordagem da PBL, né? Ou ABP, né? Atividades baseadas em problemas, deve ser concebida para estimular o interesse em determinados tópicos e na motivação da aprendizagem. Então, segundo os autores, a partir da articulação dessas características citadas, né, a ABP poderia ser aplicada em diferentes áreas, com o seu propósito de envolver ativamente os estudantes e os levar a refletir sobre o seu próprio aprendizado. Então, assim, a ABP parte da premissa de que o trabalho realizado em equipe pode potencializar
a busca por soluções e ainda propiciar oportunidade para o desenvolvimento de diferentes habilidades entre os participantes, né? Então, durante o desenvolvimento da metodologia, os alunos precisam trabalhar conjuntamente em busca da solução para o problema definido, procurando argumentar, mas também ouvir os colegas e chegar a um consenso, que ajuda a desenvolver a competência de relacionamento interpessoal, entre outras habilidades e competências. Então, uma importante contribuição e autonomia é a autonomia, né? Pois o professor não intervém durante o processo, atuando somente como um facilitador da aprendizagem do estudante. A atividade também desenvolve a responsabilidade individual dos participantes, visto que cada grupo cumpre funções importantes para o funcionamento global do grupo. Então, no contexto da ABP, o professor não fornece informações diretas para subsidiar o trabalho, mas deixa que o grupo exerça suas funções pesquisando e discutindo conceitos que mais tarde serão explorados e apresentados. Por fim, o professor realiza um fechamento da atividade buscando sintetizar as exposições e articulá-las em torno dos pontos principais. Outro importante aspecto dessa metodologia é que também são fortalecidos o senso crítico, a capacidade de comunicação e de argumentação e a visão global, pois cada componente deve perceber os objetivos específicos que envolvem a busca pela solução do problema proposto e, ao mesmo tempo, o enxergando em sua totalidade, possibilitando uma aprendizagem coletiva. Assim, essa metodologia põe o aluno como protagonista de seu aprendizado, tendo o professor como facilitador desse processo, e não minimiza a ação docente, uma vez que implica a definição de uma situação-problema pelo professor e a apresentação dos conceitos que servirão de base para o trabalho em equipe. Bom, aprendizagem entre times, né? O aprendizagem em equipe, ou TBL, né, que é o Team Based Learning, ele surgiu já na década seguinte, né, na década de 1970. Ele foi desenvolvido por Larry Michelson, isso. Essa metodologia parte da premissa de que o aprendizado pode ser ampliado pela colaboração entre os estudantes, se utilizando para isso de estratégias de gerenciamento de equipes de aprendizagem, tarefas e preparação de aplicação de conceitos, feedback constante e avaliação, óbvio, entre os pares. Em geral, embora não seja uma regra, a TBL, né, é utilizada em turmas numerosas, né? Os alunos devem ser organizados em pequenos grupos, os quais deverão atuar concomitantemente em sala de aula, realizando tarefas diversificadas, né? Então, os grupos eles devem contar com uma heterogeneidade em sua composição e ser organizados pelo professor. Esse irá estabelecer os critérios para a escolha das equipes, preparar as orientações, elaborar os materiais necessários e definir, claro, as etapas para o trabalho. Então, nós temos para isso três partes, né? Primeiro é a preparação individual, né, com a pré-classe, depois a garantia de preparo e, óbvio, por fim, a aplicação de conceitos. Vamos por partes, igual o Jack. Jack faria tudo por partes, né? Então, a preparação individual pré-classe, ela envolve o preparo prévio dos estudantes por meio de atividades que irão compor o trabalho em sala de aula. Nessa etapa, são estimuladas a autonomia e a responsabilidade de cada componente da equipe. Em seguida, nós temos a garantia de preparo, que nessa etapa é testado o preparo prévio para o desenvolvimento da tarefa em grupo, uma vez que uma falha da preparação pode acarretar prejuízo para a equipe como um todo. Então, envolve a verificação, sem consulta, quanto ao conhecimento prévio dos conceitos a serem discutidos e trabalhados pela equipe. E, por fim, a aplicação de conceitos, né? Nessa fase, requer mais diretamente a atuação do professor, que irá definir o problema a ser resolvido, o contextualizando de acordo com os estudos teóricos, a realidade de mercado, o cenário político-social, o contexto e outros elementos que possam, por exemplo, subsidiar os estudantes. Então, essa definição ela requer o uso dos 4 S's, né? Que é o significant, né? Que é o problema significativo, o same, que é o mesmo problema,
o specific, que é a escolha específica, e, por fim, o simultaneous report, né, que são relatos simultâneos. Bom, o desenvolvimento das etapas ele deve estar direcionado para uma crescente evolução do grupo, rumo ao seu aprendizado, que será avaliado de modo individual e também em grupo, pelo professor e pelos pares, oportunizando assim diferentes olhares, pontos de vista e reflexões acerca do resultado do trabalho. Movimento Maker, né, que é o estudo de caso e aula invertida, né? Esses três aí, depois a gente vai ver bem separadinho cada um deles, né? Bom, as metodologias ativas englobam uma diversidade de estratégias que podem enriquecer a aula, a tornando mais atrativa e principalmente favorecendo a aprendizagem significativa. Contudo, é importante nos atentarmos para as especificidades de cada uma das estratégias e os objetivos a que estas podem servir, pois, como já foi dito anteriormente, não é qualquer metodologia ativa que se adequa a qualquer objetivo ou público. Então, a gente vai conhecer algumas das metodologias ativas que são bastante utilizadas nas salas de aula das instituições de ensino superior, suas possibilidades, desafios e contribuições. E detalhe, essas três que nós vamos ver, inclusive, elas são muito utilizadas, inclusive, no ensino básico também, tá? Lembrando que ensino básico é educação infantil, fundamental e médio, tá? Bom, movimento maker, né? O movimento maker ou cultura maker, né, diz a respeito a uma metodologia ativa baseada no conceito de faça você mesmo, em que o aluno assume o controle do seu processo de aprendizagem, se tornando responsável, não, corresponsável por ele, o que inclui avaliar avanços e erros e refazer o percurso de aprendizagem quando necessário. Surgiu lá em meados de 2005, né? E o movimento maker se constitui mediante a aproximação de profissionais da engenharia, da informática, do meio artístico, entre outros, que passavam a somar seus conhecimentos no sentido de construir novos produtos e soluções, somente pela satisfação em criar e produzir por meio do faça você mesmo, ou do it yourself, tem em inglês também. As criações ou produtos do movimento maker envolvem construções conjuntas, né? Compartilhamento de ideias, ferramentas tecnológicas, inclusive recorrendo à colaboração online, o que leva à necessidade de trabalho em equipe e de considerar diferentes pontos de vista, testando, validando ou os refutando, né? Embora o movimento maker e a aprendizagem baseada em problemas tenham como característica o trabalho em equipe, há algumas especificidades que diferenciam, né? A ABP, em geral, ocorre em local físico, né? Que reúne todo o grupo, o que não é regra no movimento maker, que pode ocorrer eventualmente, estando fortemente ligado às tecnologias. Então, outra diferença a ser considerada não é a não necessidade de uma situação problema, como disparadora para aprendizagem, pois no caso do movimento maker, o disparador pode ser uma proposta, uma ideia, um objeto, um produto a ser criado, né? Então, o movimento maker permite a aprendizagem compartilhada e pressupõe um maior nível de autonomia do estudante na construção do conhecimento, uma vez que o produto desse movimento não é dado pelo professor, mas parte da interação entre os pares, da discussão e do engajamento dos participantes. A autonomia no processo da metodologia traz o estudante ao centro do processo, sem, contudo, renunciar à ação docente, pois o trabalho de mediação do professor é extremamente necessário para que o grupo não perca de vista os objetivos. Além disso, cabe ao professor a tarefa de estruturar as atividades e disponibilizar recursos materiais e teóricos para que o aluno vá gradualmente avançando em suas construções e aprendendo por experimentação, sendo esta a tônica do movimento maker, aprender fazendo. Estudos de caso. Então, o estudo de caso, com metodologia ativa, se aproxima e até mesmo se origina da aprendizagem baseada em problemas, visto que também parte de uma situação real que deve ser analisada pelos estudantes, né? Contudo, enquanto a ABP se busca a solução, no estudo de casos, os estudantes analisam possíveis caminhos propostos e retornam com o posto resultado, como resultado do seu parecer sobre a situação. É possível a utilização do estudo de caso em conjunto com a ABP,
e com outras metodologias, né? Oportunizando aos estudantes a possibilidade de construir o seu aprendizado com base em situações reais que envolvam conhecimentos teóricos e práticos. O uso de estudo de caso como abordagem de ensino traz inúmeras contribuições para o processo, propiciando ao estudante a apreensão dos conteúdos e dos conceitos por meio da análise de casos, que requerem a mobilização de diferentes recursos cognitivos, a fim de potencializar o aprendizado. No entanto, para ser um elemento de aprendizagem, o estudo de caso requer a atuação ativa e direta do estudante, interagindo e colaborando com os pares, pois, em geral, essa atividade exige trabalho em equipe para se chegar a uma resolução, ainda que o caso pudesse ser resolvido individualmente. Embora, assim como a ABP, a participação ativa do estudante seja necessária, é preciso também uma fonte de atuação, uma forte atuação do professor, que deverá estruturar o estudo de caso na perspectiva de atender os objetivos de aprendizagem e ainda possibilitar o desenvolvimento das habilidades e competências necessárias para as análises e pareceres sobre o estudo em questão. As análises que ocorrem no desenvolvimento do estudo de caso são subsidiadas por um aporte teórico direcionado pelo professor, possibilitando aproximações com o caso, discussões e levantamentos de questões específicas que, posteriormente, irão formar os relatos do grupo. A finalização desse trabalho deve ser apresentada em um grande grupo, conduzida pelo professor, que pode acompanhar as atividades, avaliar o desempenho dos grupos e realizar um fechamento no qual ele pode apontar pontos de relevância no trabalho e pontos que precisam de aprofundamento. Antes de eu falar da sala de aula invertida, eu vou dizer aqui para vocês uma dica de leitura, né? O portal Dia a Dia Educação traz informações sobre algumas metodologias ativas mais utilizadas, como a sala de aula invertida que a gente vai falar agora, e aprendizagens baseadas em problemas. Então, para conhecer, acesse o portal clicando no link que eu vou deixar embaixo para vocês lá, né, que é educadores.diadia.paraná, né, pr, né, .gov.br, e o endereço enorme lá que vai ter. Eu vou deixar para vocês na descrição. Vale muito a pena dar uma lida lá, tá bom? Bom, sala de aula invertida. Bastante popular no meio acadêmico, a sala de aula invertida, ou Flipped Classroom, é uma estratégia de aprendizagem que o aluno, novamente protagonista do processo, precisa se preparar para a aula, interagindo ativamente com o professor e os seus pares. Então, para o desenvolvimento da sala de aula invertida, o aluno ele precisa ter acesso ao prévio material que será utilizado durante a aula para que, após o estudo desse material, possa, em sala de aula, tirar dúvidas com o professor, discutir e propor encaminhamentos pertinentes. O objetivo dessa metodologia é que o tempo em sala de aula seja bem mais aproveitado, possibilitando o aprofundamento do conteúdo que foi estudado em casa, desenvolvendo análises mais ricas e significativas e ainda engajando o aluno na construção de seu aprendizado de maneira autônoma e responsável. Entre as vantagens da sala de aula invertida está a possibilidade de tornar o aluno mais envolvido com os conteúdos trabalhados e possibilitar maior interação entre os estudantes por meio de discussões, debates e diversas outras atividades. Outra vantagem é a possibilidade de combinar a metodologia de sala de aula invertida com outras estratégias, como o estudo de caso e a ABP e outros, né, que torna a aprendizagem mais ativa e possibilita também explorar diferentes estilos de aprendizagem nos grupos de estudantes. Essa abordagem ela requer mudança de postura tanto do professor quanto do aluno. É preciso também pensar nas condições para que se realize o preparo prévio, né? Pois muitas vezes o estudante universitário também é um trabalhador e, por isso, o material deverá ser disponibilizado com bastante antecedência, preferencialmente por meio digital, a fim de facilitar o acesso em diversos locais e, óbvio, momentos. A sala de aula invertida contribui para um aprendizado mais efetivo, pois possibilita ao professor identificar possíveis lacunas, né? Visto que, ao mesmo tempo que torna o tempo pedagógico em sala de aula bem mais aproveitado, também amplia as condições de interação entre professor e aluno, proporcionando uma aprendizagem mais efetiva, né? Então, para finalizar a aula de hoje, o ensino superior ele tem avançado não somente em termos de concepção, uma vez que não se trata mais de um ensino para uma classe específica, que, em geral,
costumava ser a mais abastada economicamente, mas também em termos de qualidade dos processos de ensino e aprendizagem. Para simplificar esses avanços, temos os investimentos em novas metodologias que requerem não somente recursos materiais, como é o caso de ferramentas tecnológicas para a disponibilização de materiais na sala de aula invertida, mas que também exigem, particularmente, investimento em formação docente, claro. Formação pedagógica e conhecimento didático são essenciais para o desenvolvimento de metodologias ativas. É preciso conhecer metodologias e, ao mesmo tempo, ter domínio didático para saber qual é a melhor a ser utilizada para que determinado objetivo seja atingido. É preciso que as metodologias ativas não sejam apenas uma bonita estratégia para tornar a aula mais divertida, mas que possibilitem de fato um aprendizado mais significativo, o que implica uma ativa postura didática do professor em preparar as estratégias e ainda preparar o aluno para essa nova forma de trabalho. Então, a utilização de metodologias ativas requer mudanças de postura de professor e de aluno, ambos entendendo que o processo de ensino e aprendizagem é uma construção conjunta em que o aluno assume um papel ativo e o professor conduz o caminhar do aluno em direção ao aprendizado. Certo? Bom, para terminar, né, na próxima aula nós iremos finalizar essa aula de didática de ensino superior falando sobre a avaliação como caminho para a aprendizagem, tá bom? Prometo que eu não vou demorar muito com o vídeo, vou prepará-lo rápido para vocês, tá bom? Mas está aqui terminada essa aula sobre metodologias ativas. Não sei se vocês vão ver antes do ano novo, vou postar esse vídeo antes do ano novo, com certeza, no dia 30/12. E então eu desejo para vocês um feliz 2022 e novidades virão aí no ano que vem. Um beijo para vocês e até mais.